Brasil deu a mão e começou mais uma edição do JP no Lance. Muito boa tarde, ouvinte exclusiva de todo o Brasil. Você tá ligado na Rádio Exclusiva FM, porque o melhor está aqui. Se liga nos destaques do dia. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A. Tem a Série B, tem a Série C, tem a Série D. Tem muita música pra você. Tem Paulistão da Série A3, Paulistão da Série B, Copa do Brasil, Copa dos Campeões da Europa. A final é amanhã. O Real Madrid vai fazer uma grande final contra a Juventus. O jogo vai ser de arrepiar no País de Gales. Tem a Liga Mundial de Vôlei Masculino. Tudo isso e muito mais agora. Às 6 horas e 10 minutos. Aqui na Rádio Exclusiva FM. Para todo o Brasil, Muito boa tarde, ouvinte exclusiva de todo o Brasil. E já vamos começar falando da Série A. A Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a sua terceira rodada e já vai para a quarta rodada, o Campeonato Brasileiro da Série A, que vai para a sua quarta rodada na manhã, no estádio Couto Pereira. O Coritiba recebe o Atlético Paranaense, um jogo que vai ser totalmente equilibrado, jogo aberto. Atletiba é um jogo que tá cheirando empate, mas é um jogo de alta rivalidade, alto risco. Enfim, vai ser um grande jogo, uma grande partida amanhã às 4 horas no estádio Couto Pereira, no estádio do Coritiba, no Paraná. O Fluminense recebe no estádio Mário Filho Maracanã às 18 horas o Vitória. Olha, o Vitória vai engrossar o caldo, porém o Fluminense vai tentar se restabelecer e bem no Brasileiro. Você vê que o Fluminense já era para estar na quarta divisão faz muito tempo. Também teremos lá na Arena do Corinthians às 19 horas um grande jogo. E que jogo de arrepiar! Uma das maiores rivalidades de São Paulo, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, no caso é Corinthians e Santos, porque vai ser no estádio Arena do Corinthians, lá em Itaquera, onde caiu já era e o Verdão impera. O Corinthians vai fazer um grande jogo com o Santos, lembrando que o Santos é o 15º colocado com 3 pontos, está numa situação calamitante. O Corinthians já está melhor. O Corinthians é o vice-líder com 7 pontos ganhos. Por enquanto, a gente tem que falar, ainda é cedo para se ter algum prognóstico. Eu prefiro ter um prognóstico mais fértil pro meio da rodada, pro meio do campeonato, assim que virar de turno. Mas por se tratar de um clássico, é um jogo que vai ser aberto, vai ser interessante. E na Arena Corinthians vai ser um jogo de arrepiar. Tá cheirando uma vitória do Corinthians por uns 3-2 ao meu ver. No estádio Raulino de Oliveira, eu não sei pra que Raulino de Oliveira, eu não entendo algumas coisas. Às 11 da manhã de domingo, Flamengo e Botafogo no Raulino de Oliveira é uma coisa ridícula. Um clássico do tamanho de Flamengo e Botafogo, jogo para Maracanã, se faz no estádio minúsculo, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. É uma coisa assim lastimável. É mais um clássico que vai ser muito aberto. Os dois times estão próximos. O Botafogo está com 6 pontos, Flamengo com 5. Em vários confrontos, normalmente o Flamengo sempre se dá melhor em relação ao time botafoguense. No estádio da Ressacada, no domingão, às 11 da manhã, na hora do almoço, o Avaí recebe o Sport. É
É um jogo que vai ser equilibrado. O Sport é o 12º colocado, o Avaí é o 18º, está na zona do rebaixamento. O Avaí vai ter que tentar remar para sair dessa zona de desconforto. O Sport está numa situação um pouquinho mais cômoda, mas também não pode vacilar, se não pode cair também para a zona do rebaixamento, para a zona do rebolo. Na Arena Palmeiras às 4 horas, um grande jogo, um clássico de arrepiar. O Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro. Palmeiras que está numa situação periclitante, assim como o Atlético. Olha, é um jogo para sair faísca no Palestra Itália. Na Arena Grêmio teremos Grêmio e Vasco. O Grêmio que aparece em boa colocação, na 4ª colocação com 6 pontos. O Vasco também está com 6 pontos em nono. O Vasco, eu tenho uma desconfiança muito grande do Vasco da Gama. O Grêmio veio como ligeiro favorito nesse jogo. No estádio Moisés Lucarelli, a macaquinha, dali macaca, recebe o São Paulo, o tricolaço do Morumbi, às 4 horas lá no estádio Moisés Lucarelli. Um jogo que é bastante equilibrado, porém eu acho que vai ter uma ligeira vantagem para o São Paulo. O Cruzeiro do Mineirão recebe a Chapecoense. É jogo para o Cruzeiro arrebentar, mesmo a Chapecoense sendo a líder do campeonato de maneira surpreendente. E fechando a rodada na segunda-feira, teremos segunda-feira às 8 da noite, na terra de onde sai gols. Lá a terra é abençoada e sai gol para tudo que é lado desde a Copa do Mundo. O Bahia recebe o Atlético Goianiense. É um jogo que também vai ser bastante equilibrado. Acho que o Bahia deve ganhar esse jogo do Atlético de Goiás, principalmente porque o Atlético não ganhou jogo nenhum e o Atlético é o lanterninha do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pela classificação da Série A é o seguinte: a Chapecoense junto com o Corinthians e o Cruzeiro tem 7 pontos todos. Com 6 aparecem Grêmio, Coritiba, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Com 5, Flamengo em 10º lugar. Com 4, Ponte Preta, Sport, Bahia. Ponte Preta e Sport. Com 3 em 13º, Bahia, Palmeiras, Santos. Atlético Mineiro é o 16º com 2. Repetindo, com 3 pontos, Bahia, Palmeiras e Santos. Na 16ª posição, Atlético Mineiro aparece com 2 pontos, segurando a zona do rebolo. Vitória, Avaí e Atlético Paranaense com 1 ponto, e o Atlético de Goiás não tem nenhum ponto. É um campeonato brasileiro que está muito movimentado, muito interessante. Ainda está aberto, é a 4ª rodada, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer nessa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem como seu principal artilheiro Henrique Dourado do Fluminense com 5 gols feitos. André do Sport tem 3, junto com Luca da Ponte. O Borja do Palmeiras tem 2, junto com Luiz Araújo do São Paulo Futebol Clube. É a tabela da artilharia. O que chama a atenção aqui é a Chapecoense liderando. Esse time da Chapecoense que foi reestruturado, foi remodulado depois daquele desastre terrível e lamentável no fim do ano passado. O Corinthians e o Cruzeiro são normais estarem aí. Não sei até quando a Chapecoense vai aguentar o tranco. O Grêmio e o Coritiba, o Grêmio também está tudo tranquilo. Coritiba e São Paulo. Coritiba para mim surpreende. Não acreditava nessa equipe do Coxa Branca. O resto está tudo sob controle. O que decepciona é o Palmeiras, está com 3 pontos ganhos. É uma coisa absolutamente lamentável o Palmeiras. O Santos também tem o potencial de elenco que tem.
pelo que está fazendo no Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, por ser o atual vice-campeão da Série A, junto com e foi para a Libertadores também com o Palmeiras e com o Flamengo. O Santos está uma decepção, está namorando a zona do rebaixamento, é absolutamente lastimável. O time da estrutura do Santos Futebol Clube está em 15º lugar, assim como o Palmeiras. E o Atlético Mineiro, que está namorando a zona do rebaixamento, está em 16º, com apenas 2 pontos. Clubes de tradição, aliás, de quem está dos grandes, quem está mais paquerando assim, pelo menos a zona do rebaixamento, é o Atlético Mineiro, que tem um bom time, tem bom elenco, tem bom técnico, só que por enquanto não deu em nada o jeito do Roger comandar seus atletas lá no Atlético Mineiro. Enfim, tá caindo a coisa não está muito bem lá no lado do Atlético Mineiro. O Palmeiras também está uma decepção, mesmo com a volta do Cuca. O Cuca está dando uma cara nova para o Palmeiras. O Palmeiras está na famosa remodulação, está se remodulando. É uma coisa inacreditável como se remodula o Palmeiras. Não era para ter vindo aliás, era para ter chegado o Cuca, já era para ter sido renovado desde o ano passado. O Eduardo Batista parece ser bom garoto, parece ser bom treinador, mas não era para o time do Palmeiras ainda. A diretoria errou, o Cuca errou, deveria ter ficado, porque ele mostra que tem mais capacidade, profissionalmente é melhor. O Eduardo Batista pode ser uma excelente pessoa, um cara bacana, mas você sente que o Cuca tem mais jeito, mais naipe, mais alguma coisa com a cara do Palmeiras, com o time do Palmeiras. Aliás, para quem não sabe, o Alex Stillman, o Cuca, ele foi jogador do Palmeiras nos anos de 1992 e 1993, no princípio da era Parmalat. Lá no comecinho dos anos 90, foi vice-campeão paulista em 92, não chegou a ser campeão paulista em 93, enfim, mas o Cuca foi jogador do Palmeiras, era bom atacante, era fazedor de gols, desde a época do Grêmio, quando ele começou nos anos 80 lá em Porto Alegre. Daí está mostrando ser uma capacidade muito grande em ser ótimo treinador. O Cuca, ao meu ver, em breve, 2022, 2026, não sabe se Deus quando, ele tem total capacidade de dirigir a seleção brasileira em breve. Sei lá, se daqui a 10 anos, se daqui a 5 anos, não sei quanto tempo vai ser, mas ele demonstra total capacidade e maturidade para ser um técnico de ponta, tanto que ele já foi campeão da Libertadores, da América, com o Clube Atlético Mineiro em 2013. Olha, ele é muito bom treinador, como era muito bom atacante nos anos 90, quando ele jogava nos clubes por aí afora, como o Grêmio e Palmeiras. O Santos também está uma decepção, assim como o Atlético Mineiro. Na zona do rebaixamento, o Vitória, o Avaí, o Atlético Paranaense e o Atlético de Goiás são equipes que já têm um histórico para ir para a segunda divisão. Então tá tudo dentro do padrão normal, tá tudo dentro do certo não, como assim dizer, do óbvio, do evidente, do olutante, da coisa mais clara e óbvia que tinha que acontecer. Ou em tese, são esses os 4 piores times do campeonato. Então, falamos do Campeonato Brasileiro da Série A, só repetindo para vocês, a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, teremos
os seguintes jogos, principalmente tendo os clássicos regionais, ou melhor, clássicos estaduais. No estádio Couto Pereira, amanhã às 4 da tarde, o Curitiba recebe o Atlético Paranaense. No Maracanã, o Vitória vai até o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense. Ambos os jogos, o jogo do Curitiba às 4 e às 6 do Fluminense. Às 7 na Arena Corinthians, o Corinthians recebe o Santos. No estádio Raulinho de Oliveira, que é uma vergonha, poderia ser no Maracanã, o Flamengo recebe o Botafogo às 11 da manhã. Esse jogo era para ser às 4 horas. O Avaí Sport no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Às 4 horas teremos Palmeiras e Atlético Mineiro na Arena Palmeiras. Grêmio e Vasco na Arena Grêmio. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o São Paulo e Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no estádio do Cruzeiro, no Mineirão, às 7 da noite. Na segunda, às 8 horas, com todos os orixás, Pai de Santo, o Bahia recebe o Atlético de Goiás. Repetindo que Henrique Dourado é artilheiro com 5 gols, o André tem 3 gols, junto com o Luca, o Borja do Palmeiras, com 2 gols, e o Luiz Araújo do São Paulo com 2 gols. O Luca é da Ponte Preta. Enfim, agora, Corinthians e Santos na Arena Corinthians às 7 da noite de sábado é uma vergonha. É uma coisa lamentável. Um jogo desse tamanho, dessa magnitude, dessa rivalidade não é para ser sábado à noite. Esse jogo era para ser domingo às 4 da tarde. Que absurdo! Esse jogo devia ser no lugar, por exemplo, de Grêmio e Vasco. Que é isso? Isso é uma vergonha. E sabe por que também talvez façam esse jogo para 7 da noite também? Por causa da segurança. Porque ia encontrar Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. Podia ter invertido os jogos. Poderia ter colocado o jogo do Palmeiras às 7 da noite. E o jogo do Corinthians às 4. Era uma coisa óbvia. Uma coisa que qualquer criancinha de 10, 11, 12 anos saberia fazer. Que coisa ridícula. Que coisa absurda. Clássico tem que ser jogado no domingo à tarde. Ainda mais dessa magnitude. Como também Flamengo e Botafogo. Tem que ser jogado também domingo às 4 da tarde. Não às 11 da manhã, pelo amor de Deus. O que a CBF está fazendo? Que coisa lastimável, ridícula, lamentável. Não tem o que falar. Esses jogos de grande importância têm que ser feitos, devem ser feitos, principalmente clássicos regionais, domingo às 4 da tarde. É uma coisa óbvia, uma coisa que qualquer um saberia falar, uma coisa que qualquer um saberia pensar, pelo amor de Deus. A CBF mais uma vez está acabando com o futebol brasileiro. Que é isso? Jogos desse tamanho, fazer isso é ridículo. Que coisa lamentável. Que coisa ridícula. Que pastelão. Coisa assim fantástica. É uma coisa assim que não tem o que falar. Poderia ter invertido os jogos. É uma coisa tão óbvia. É uma coisa assim, poderia ter jogado o jogo do Corinthians no lugar do jogo da Ponte Preta. Sabe, é uma coisa assim que não tem o que falar, chega a ser ridículo. Vamos pela Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil, Você que ouviu a batucada dos nossos tantãs do fundo de quintal e Zeca Pagodinho com Sensato Destino. Estamos ao vivo, mais uma vez ao vivo, pela Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil. Vamos falar da Série B. A Série B do Campeonato Brasileiro, que teve a sua terceira rodada, sua quarta rodada aberta na última terça-feira.
Lá no Paraná, no estádio Dorival de Brito, o Paraná venceu o Goiás por 2-0. Lá no estádio Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, o Figueirense perdeu do Boa Esporte por 2-0. A vitória do Paraná é normal, agora a derrota do Figueirense é de se estranhar. Em Pelotas, o Brasil venceu o Náutico por 2-0. Também a derrota do Náutico me estranha muito. Hoje teremos às 7h15 já América Mineiro e Paysandu lá em Minas Gerais, no estádio de Independência em Belo Horizonte. Na Arena Barueri, às 8h30, teremos o Oeste recebendo o CRB. No Ceará, no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, o Ceará recebe o Londrina no estádio PV às 9h30 da noite em Fortaleza. Santa Cruz recebe o ABC no Arruda às 4h30 da tarde. Lá em Recife, no estádio Serra Dourada, no sábado, teremos também Vila Nova e Guarani às 4h30 da tarde. Na Arena Pantanal às 4h30, o Luverdense recebe o Criciúma. O Internacional no sábado às 7h da noite recebe o Juventude. América e Paysandu é um jogo até tranquilo. Oeste e CRB é um jogo equilibrado que o Oeste tem tudo para vencer aqui jogando em Barueri. No PV, o Ceará deve vencer o Londrina. Santa Cruz e ABC vai ser um jogo bastante equilibrado, mas acredito muito no Santinha. Vila Nova e Guarani, apesar de ser lá no Serra Dourado, o Guarani deve vencer. Na Arena Pantanal, aliás, o Luverdense, que é de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, lá na Arena Pantanal vai receber o Criciúma. Deve vencer o Criciúma. O Internacional e Juventude é um jogo equilibrado, está cheirando empate mesmo jogando lá no Beira-Rio às 7h da noite. Amanhã, Inter e Juventude. Eliandro do Guarani é o principal artilheiro junto com o Jonatas Beluso do Londrina. Beluso com 3 gols, com 2 tem Fernando Gabriel do Paysandu, do Juventude, Thiago Marques e Nico Lopes do Internacional. Lembrando que o Paysandu é o líder com 7 pontos, seguido por Juventude e CRB. Com 6 tem Guarani, Santa Cruz, Figueirense. Com 5 tem América Mineiro, Boa Esporte, Paraná, ABC e Brasil de Pelotas. O Internacional está em 12º. Eu repito, 12º. É uma vergonha. Um time dessa magnitude está em 12º lugar. E eu acho que não sobe não, hein? O Inter não vai subir da Série B para a Série A. O Inter vai ficar Série B no ano de 2018. É uma vergonha, mas também é bem feita pelo que o Internacional anda aprontando. E aliás, o Internacional corre o risco de perder vários pontos por problemas jurídicos. E se perder, acho que cai para a Série C. Mas é uma possibilidade. Que coisa lamentável o Internacional. O time dessa magnitude na Série B que só tem teta na Série B. E ele está fazendo uma campanha ridícula. Tem 12º. Vergonha. Uma vergonha só o Inter. Nunca vi um time da primeira divisão que quer para a Série B fazer uma campanha tão ridícula como essa. O Palmeiras foi bem, o Atlético Mineiro, o Vasco, tantos outros, o Grêmio. O Internacional está fazendo uma campanha pastelândia. 12º, ridículo. Em 15º lugar o Londrina com 4, o Oeste em 16º com 4, o Goiás cairia com 2, Luverdense com 1, Náutico com 1 e Criciúma com 0. São os piores times da Série B. E o Inter em 12º. Que coisa ridícula. Ô Internacional, hein? Quis fazer um maior escarcéu no fim do ano passado e agora tem 12º na Série B. Que vergonha, que ridículo, que vexame,
Que coisa rasteira. É nojento. Oh, Internacional. Um time tão grande como você, que nasceu em 1909, fazer essa campanha mesquinha, essa campanha michuruca na Série B, é ridículo. 12º lugar, com três jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, 4 gols a favor, 2 gols contra, 2 gols de saldo e 44. Eu repito, 44,4% de aproveitamento no campeonato da Série B. 44,4%. É ridículo, é bizonho, não tem o que falar. É uma coisa nefasta, é nefasta a campanha do Internacional. 44,4%. É ridículo. Em time que tem Brasil de em campeonato que tem, com todo respeito, ABC, Paraná, Brasil de Pelotas, América Mineiro, Boa Esporte, Guarani, CRB, Juventude, Paysandu, Ceará, Vila Nova, Londrina, Oeste, Goiás, Náutico, Criciúma, está em 12º lugar com 4 pontos. Ô Inter, eu acho que você não sabe não. Ô, coisa ridícula. Agora às 6h39 vamos falar da Série C. Série C que está na 4ª rodada. Teremos Sampaio Correia e Cuiabá no estádio Castelão, lá no Maranhão, em São Luís, amanhã às 4 da tarde. Amanhã às 8h30 teremos também Fortaleza e Asa no estádio Castelão, em Fortaleza, Ceará. O CSA recebe o Motoclube no domingo às 4 da tarde no Repelé, lá nas Alagoas, Maceió. O Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão recebe o Salgueiro, lá em Campina Grande. E o Confiança no estádio Batistão, lá em Sergipe, em Aracaju, recebe às 9 da noite na segunda-feira o Remo do Pará. Pelo grupo A temos o CSA, Fortaleza, Sampaio Correia e Confiança, ambos com 6 pontos ganhos. Em 5º lugar tem Botafogo e Remo. Em 7º, Motoclube, Salgueiro e Asa. E Cuiabá em último lugar com 2 pontos. Pela Série C está tudo óbvio, tudo evidente o que acontece. Pelo grupo A. Pelo grupo B, teremos na 4ª rodada no estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim. Aliás, esse estádio Vail Chaves também, o que ele muda de nome também é uma grandeza, pelo amor de Deus, hein? Teremos Mogi Mirim Bragantino às 3h30 da tarde. Às 4 horas, no estádio Municipal de Juiz de Fora, o Tupi recebe o São Bento. O Volta Redonda recebe o Tombense no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Ipiranga, o Macaé vai até o Rio Grande do Sul e vai enfrentar o Ipiranga no estádio Colosso da Lagoa às 3 horas. E o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Joinville no estádio Santa Cruz às 6 horas. Pelo grupo B da Série C, o São Bento é o líder com 7 pontos ganhos, seguido pelo Volta Redonda com 6. O Joinville com 5, com 4 tem Ipiranga, Botafogo, Tombense e Bragantino com 3, Macaé com 2, Tupi e com 1, o Mogi Mirim. O São Bento, Volta Redonda, Joinville e Ipiranga estarão classificados para a segunda fase da Série C. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, da marca maior do Brasileirão. Temos os seguintes jogos. Pela 4ª volta, pelo grupo A1 da 4ª divisão, o Atlético do Acre venceu a Princesa dos Solimões no estádio Florestão, no Acre, por 2-1 em Rio Branco. O Real Desportivo perdeu do Trem por 1-0. O Atlético do Acre é o líder com 6 pontos, a Princesa dos Solimões e o Trem tem 3.
Real Desportivo não tem ponto. Pelo grupo A2, o Fast Clube do Amazonas venceu o São Raimundo do Pará por 3-2 na Arena Amazônia. E o Curupi empatou com o Baré em 1-1. O Fast é o líder com 4 pontos. São Raimundo tem 3, Baré tem 2 e Curupi 1. Baré tem nome de refrigerante. Que coisa ridícula. Pelo grupo A3, o Rio Branco do Acre tem 6 pontos, o Genos tem 2, São Francisco do Pará tem 1 e o São Raimundo de Roraima tem 1. O São Francisco perdeu em casa para o Rio Branco por 1-0 e o São Raimundo empatou com o Genos em 1-1. Pelo grupo A4, o Altos do Piauí tem 6 pontos, o Santos do Amapá tem 3, o Gordino tem tem 3 e o Tocantins não tem nada. Altos 4 na última rodada, Gordino 0 e Santos do Amapá 5, Tocantins 2. Pelo grupo A5, o Maranhão tem 4 pontos junto com o Guarani de Sobral, o Potiguar de Mossoró tem 2 e o River do Piauí não tem. O Maranhão fez 3-0 lá no estádio Castelão, lá de São Luís, contra o River, e o Guarani empatou no estádio Junco, em Sobral, com o Potiguar em 2-2. Pelo grupo A6, o Parnaíba tem 3 pontos junto com a América de Pernambuco, o Globo tem 3 e o Juazeiro também 3. É um grupo mais equilibrado, que tem América 1, Parnaíba 0 e Globo 2, Guarani de Juazeiro 0. Esses jogos foram realizados no último domingo. Também pelo grupo A7, no sábado passado, o Juazeirense 0, Souza 0 e no domingo no Lacerdão Central 3, Coruripe 2. O Souza, o Juazeirense tem 4 pontos e o Central 3, Coruripe 0. Pelo grupo A8, o Fluminense de Feira de Santana tem 6 pontos com 3 pontos o Campinense, o Atlético de Pernambuco e o Itabaiana não tem ponto nenhum. O Campinense fez 1-0 no Itabaiana, no estádio Amigão, em Campina Grande. E o Fluminense de Feira de Santana fez 3-1 no Atlético de Pernambuco. Pelo grupo A9, o América de Natal tem 6 pontos com 3, Jacobina, Murici, Sergipe não tem ponto algum. O Murici fez 3-0 no Jacobina e o Sergipe perdeu do América de Natal por 2-0. Pelo grupo A10, o Comercial de Mato Grosso do Sul tem 4 pontos ganhos junto com o Ceilândia. O Anápolis tem 1, o Sinop tem 1. O Anápolis empatou com o Comercial em 1 e o Sinop empatou com o Ceilândia em 1. Pelo grupo A11, temos o União Rondonópolis com 4 pontos junto com o Lusiana. O Aparecidense com 3 e o 7 de Dourados com nenhum ponto. Lusiana 1, União Rondonópolis 1, 7 de Dourados 1, Aparecidense 2. Pelo grupo A12, a Portuguesa Carioca tem 6 pontos, Itumbiara tem 6, o Audax não tem ponto, o RT também não tem ponto, o Audax 0. A Portuguesa ganhou de 1-0 do Audax em Osasco. O RT perdeu em Patos de Minas do Itumbiara por 1-0. Pelo grupo A13, o Bangu tem 6 pontos, a Portuguesa Luz Avenida com 3, Desportiva Ferroviária com 1, Vila Nova de Minas Gerais 1. O Bangu venceu a Lusa por 1-0 e a Desportiva de Ferroviária empatou em 0-0. Pelo grupo A14, o Boa Vista empatou em 2-2, Boa Vista de Saquarema 2, Espírito Santo 2, RB Brasil de Campinas 3, Caldense 1. O Boa Vista tem 4 pontos, o RB Brasil tem 4, Espírito Santo 2 e Caldense 0. Pelo grupo A15, o Brusque venceu o 15 de Piracicaba por 3-1 lá em Santa Catarina e o São Paulo do Rio Grande do Sul venceu o Operário do Paraná por 1-0. A classificação, todo mundo empatado com 3 pontos, Brusque, São Paulo, Operário 15 de Piracicaba. Pelo grupo A16, o São Bernardo venceu o Inter de Lages por 1-0
e Foz do Iguaçu empatou com o Novo Hamburgo em 0-0. São Bernardo, Inter tem São Bernardo 6 pontos, Inter 3, Foz do Iguaçu 1, Novo Hamburgo 1 pelo grupo A17. São José de Porto Alegre 4, Metropolitano 0. PSTC parece nome de partida, hein? Bate no PSTC, companheiro. PSTC 2, Ituano 1. Pelo grupo A17, o São José tem 3, o PSTC tem 3, o Ituano e o Metropolitano todos com 3 pontos. Falamos da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, às 6h48, vamos falar rapidinho da Série B do Campeonato Paulista, que tem pelo grupo 1, América de São Paulo e Grêmio Prudente, Presidente Prudente Assisense e Oswaldo Cruz. Pelo grupo 2, o Brasilis recebe o Francana, o Amparo o Jaguariúna e o 15 de João recebe o Inter de Bebedouro. Pelo grupo 1, o Vossen tem 19 pontos, o Grêmio Prudente 11, o América de São Paulo 9, e o José Bonifácio 8, 7 para o Oswaldo Cruz, o Presidente Prudente 2 e o Assisense 2 negativos. Pelo grupo 2, o 15 de João tem 15 com 13 do Brasilis, 11 do Inter de Bebedouro, 8 do Francana, 6 do Amparo, 6 do Jaguariúna e 6 do Taquaritinga. Pela nona rodada, o Brasilis recebe o Francana em Águas de Lindóia. Em Amparo, o Amparo tem Jaguariúna, recebe o Jaguariúna. E o 15 de João recebe o Inter de Bebedouro, todos os jogos às 10 da manhã. Pelo grupo 3, o Esporte Clube São Bernardo é o líder com 19 pontos, o Primavera tem 16, o Elo Esporte 12, Guarulhos 12, Tararé 11, Osasco 8, Diadema 5, Barcelona de São Paulo 4. Diadema recebe o São Bernardo, o Osasco e Tararé, o Guarulhos recebe o Primavera. Aliás, sexta hoje, Diadema e São Bernardo às 6 da tarde já começou. No Osasco, em Osasco, Osasco recebe Itararé às 19 horas. Amanhã, Guarulhos recebe Primavera às 3 horas e o Aerosport em Capão Bonito recebe o Barcelona de São Paulo às 10 da manhã. Pelo grupo 4 temos Mantiqueira com 15 pontos, Mauaense com 13, 13 também São José, Real Cubatense com 11, 7 para Jabaquara, União Mogi 6 e 1 para Atlético de Mogi. Pela nona rodada teremos Mauaense e Atlético de Mogi em Mauá amanhã às 3 da tarde. Em Santos, o Jabaquara recebe no Estádio Espanha às 3 da tarde o São José. E no domingo, o União Mogi recebe o Mantiqueira. Falamos do Campeonato Paulista da Série B. Agora vamos falar rapidinho da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que teve o Atlético Paranaense vencendo o Santa Cruz e já eliminando o Santa Cruz nas oitavas de final. Foi 2-0, o primeiro jogo foi 0-0 no estádio do Arruda. No estádio da Arena da Baixada, Atlético 2, Santa Cruz 0. No estádio Arena Grêmio, em Porto Alegre, no jogo de ida, o Grêmio venceu 3-1, Fluminense no Maracanã venceu por 2-0. Flamengo empatou no primeiro jogo no Maracanã com o Atlético de Goiás em 0-0 e lá no estádio Serra Dourada venceu por 2-1. O Palmeiras, de maneira dramática, perdeu o Inter por 2-1 lá no estádio do Beira-Rio, mas classificou porque venceu em São Paulo por 1-0 o time do Internacional. O Botafogo também passou a empatar em 1-1 com o Sport, time de Vanderlei Luxemburgo. No primeiro jogo foi 2-1 para o Botafogo. O Santos venceu o Paysandu por 3-1, no primeiro jogo foi 2-0. O Cruzeiro empatou em 0-0 com a Chapecoense, saiu a Chapecoense, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 1-0, portanto está classificado. O Paraná perdeu de 2-0 do Atlético Mineiro e está classificado o Atlético Mineiro, já que tinha ganho o primeiro jogo por 3-2 do Paraná. O Atlético venceu por 2-0 e os confrontos serão
sorteados pela CBF nessa semana. O Internacional, olha, o Brenner, o Internacional com 5 gols, Léo Gamalho do Goiás com 5, Rafael Sobres com 5, são os principais artilheiros da Copa do Brasil, que tem também Henrique Dourado do Fluminense com 4 e Nenê do Vasco com 3. E amanhã o chão vai tremer em Cádiz. O jogo de Real em números, curiosidades, é a final da Copa dos Campeões. Juventus e Real Madrid decidem no próximo sábado às 15h45 quem será o novo dono da Europa. Mas em termos de estatística e curiosidades, muita gente nem sabe, nem desconfia. Por exemplo, a Juve vai a Cardiff, no país de Gales, em busca de um título invicto, mas não é qualquer título sem derrota, pode ser aquele de melhor aproveitamento e com tríplice coroa, melhor dizendo. Os merengues tentam o inédito bicampeonato desde 1992-93, quando a competição mudou formato e nome de Copa dos Campeões para a Liga dos Campeões, o que pode colocar Cristiano Ronaldo à frente de Daniel Alves em disputa pelo 4º troféu do currículo. E tem mais: os artilheiros históricos, os elencos atuais, os títulos por país e clube que se dá melhor em finais. A Juventus e o Real Madrid fazendo um grande jogo amanhã. E amanhã vai ser demais lá em Cardiff, no país de Gales, um jogão de bola. O Juventus vai ser um jogo entre defesa e ataque e defesa. A Juventus vai vir toda fechadinha. O Real Madrid vai querer explorar Cristiano Ronaldo, Bale e grandes atacantes. Vai pra frente, tem Marcelo, tem muita gente boa. São times antagônicos que tem Buffon e Daniel Alves de um lado, Bale e Cristiano Ronaldo do outro. Lembrando que o Real Madrid é o maior campeão da Europa em títulos com 11 tentos, e seus últimos títulos foram em 2014 e 2016. A Becca Senhora da Itália, a Juventus, tem duas conquistas nos anos de 85 diante do Liverpool, em 96 perante o Ajax. Aliás, no estádio em 85 diante do Liverpool, perante mais de 100 mil pessoas lá em Bruxelas, teve um dos maiores desastres da história do futebol, quando o estádio estava super lotado e arrebentou toda a arquibancada. Foi uma coisa absolutamente lastimável. E naquela época, em 1985, um público que foi de 59 mil pessoas, o estádio estava completamente lotado e os hooligans enfrentaram a polícia e a torcida italiana. E além de tudo, naquele dia, o principal jogador da Juventus era, sem dúvida nenhuma, um tal de Michel Platini, que arrebentou com o jogo e foi campeão da Copa da Europa naquele ano de 1985. Então, nessa vez, agora amanhã vai ser no país de Gales, e provavelmente o que eu espero é que a guerra entre a Juventus e o Liverpool seja só dentro de campo, entre Juventus e Real Madrid seja só dentro de campo, seja só uma coisa bonita. E eu acredito em 3-2 para o time da Juventus. Dali Juve, dali Itália. E pelo vôlei masculino, na estreia do técnico Renan, Liga Mundial de Vôlei Masculino, Brasil cai no tie-break diante da Polônia na Liga Mundial. Um jogão de bola, um jogaço. No banco de reservas, Renan Dalzotto caminhava sem parar de um lado para o outro. Foram dias de ansiedade até a estreia do técnico da Seleção Brasileira de Vôlei nesta sexta-feira, ou seja, hoje,
em Pesaro, na Itália. A pressão era grande para substituir Bernardinho e o desafio não era dos mais fáceis. Afinal, a Polônia, atual campeão mundial, o treinador tinha sob comando os atuais campeões olímpicos, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória. Em um jogo duro, em um jogo bonito, o Brasil foi superado no tie-break com parciais de 25-20, 20-25, 19-25, 22-5-22 e 15-8 para a Polônia. Depois de 16 anos, foi no mínimo estranho não ver Bernardinho à beira da quadra, mas não houve sentimento vazio. Renan preencheu bem o espaço, mostrou um estilo muito mais tranquilo diante de erros brasileiros cometidos. No máximo deu alguns saltos do lado da quadra perante os erros dos brasileiros que foram cometidos. Seguindo o discurso de continuidade do trabalho de Bernardinho, Renan montou o Brasil com a base do time campeão olímpico do Rio de Janeiro. Nos titulares, apenas o líbero Thiago Brandley não esteve na Olimpíada e substituiu Serginho, que se aposentou da seleção. Bruninho, Maurício Souza, Maurício Borges, Lucão e Vandri Lucarelli foram selecionados pelo novo técnico. Nem a força dos medalhistas olímpicos evitou a derrota. Por vezes, o time até mostrou um ritmo intenso e rápido que Renan pediu nos treinos no CT de Saquarema, mas o excesso de erros pesou contra o Brasil. Apesar da derrota, a seleção conquistou um ponto no grupo 1 da Liga Mundial, que já foi ao tie-break contra a Polônia. Por ser o país sede da fase final da Liga Mundial, o Brasil já está classificado. As finais serão entre os dias 4 e 8 na Arena da Baixada em Curitiba. Os campeões olímpicos vão buscar o 10º título para encerrar um jejum de 7 anos. Os jogos da primeira fase vão servir para os jogadores se alinharem com o novo técnico. Renan Dalzotto vai estar no comando da seleção brasileira neste sábado às 11h45 para encarar o Irã em Pesaro. Aliás, essa história de fazer jogo de vôlei em campo de futebol não é um fato inédito. Eu me recordo que no ano de 1982, no segundo semestre, o então falecido e saudoso jornalista esportivo Luciano do Vale, o melhor gol da TV, também conhecido no meio do voleibol como Luciano do Vôlei, fazendo trocadilho com seu sobrenome, ele enfrentou todo mundo e por N motivos ele saiu da Globo e foi para a TV Record. E na TV Record, naquele ano de 1982, Luciano do Vale implantou o jogo entre Brasil e União Soviética, lá no estádio Mário Filho, no Maracanã, com mais de 100.000 pessoas. O Maracanã recebeu o Brasil e a União Soviética. E o Brasil venceu por 3-2. Num jogo que teve até direito à jornada nas estrelas do Bernard. Daquela seleção fantástica com Bernard, Renan e companhia limitada. Enfim, essa história de jogar em campo de futebol não é um fato inédito, como já aconteceu recentemente em dezembro, quando o Brasil enfrentou, se não me falha a memória, a equipe dos Estados Unidos em Brasília, em dezembro último. Não foi um fato inédito e também não vai ser esse um fato inédito, mas será muito interessante a fase final, que vai ser entre os dias 4 e 8 de julho. O Brasil estará sendo sede da Liga Mundial de Vôlei Masculino lá na Arena da Baixada em Curitiba. É uma oportunidade para os curitibanos acompanhar esse timaço de vôlei masculino, mais uma vez, ressaltando, apesar de algumas inovações que está tendo a seleção brasileira. Tem um técnico que foi multicampeão brasileiro,
Renan Dalzotto, que já foi também vice-campeão olímpico em 1984. Ou seja, é uma pessoa que tem carisma, que sabe o que está fazendo. É o cara que já esteve lá dentro da quadra, assim como o Bernardinho, que como técnico não tem o que falar. Como jogador foi um grande jogador, mas é que naquela época, lá nos anos 80, ele era reserva do William, que jogava no time da Pirelli, que era de Santo André, aqui em São Paulo, e era um excepcionalíssimo levantador. O Bernardinho era um ótimo levantador também, pelo menos é o que consta a história. Enfim, ele era reserva e foi campeão olímpico, aliás, vice-campeão olímpico em 1984, quando perdeu dos Estados Unidos em Los Angeles. Um jogo fantástico, mas infelizmente o Brasil foi vice-campeão naquela oportunidade. Então, até que, se você for pensar bem, o Brasil que também vai ter a Itália nesse grupo muito forte aqui na Liga Mundial de Vôlei, então, que vai ter a Itália também nesse grupo que está o time do Brasil no Campeonato Brasileiro, no Campeonato da Liga Mundial de Vôlei. E além do Irã, o Irã e a Itália é um grupo muito equilibrado, muito forte. A equipe do Irã é uma equipe bastante forte, já se mostrou bastante forte na Olimpíada, já deu muito trabalho em outras ligas mundiais a equipe do Irã. A Polônia é multicampeã, principalmente nos anos 80, foi uma equipe muito forte no vôlei masculino e recentemente também já foi campeã da Liga Mundial quando realizou na sua casa em Polônia. É um grupo muito equilibrado, muito forte. A Itália nem se fala, que junto com o Brasil é a segunda equipe que mais conquistou o torneio da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Então é um grupo muito forte, muito equilibrado. O Brasil tem uma equipe muito homogênea, muito qualificada, a equipe do Brasil. É uma equipe que já está há muito tempo junta, já tem conhecimento básico do que cada um vai fazer, com exceção de uma outra peça, como é o caso do Serginho, que se aposentou. Mas enfim, a base da seleção brasileira de vôlei continua a mesma, e apesar das dificuldades, eu acredito, é claro que a seleção já está classificada para a segunda fase, aliás, para a fase final da Liga Mundial de Vôlei Masculina, porque os jogos serão aqui no Brasil, lá no estádio do Atlético Paranaense em Curitiba, na Arena da Baixada. Enfim, é um grupo bastante difícil, bastante complicado. Vai ser muito difícil o Brasil ser campeão da Liga Mundial. São equipes muito fortes, mas eu acredito muito na seleção brasileira. Essa primeira fase, onde tem Polônia, Itália e companhia limitada, é uma fase muito legal, principalmente para se testar a moçada, o que eles estão fazendo, se tá bom, se tá ruim, se tá legal, como vai a seleção brasileira de vôlei masculino na versão de 2017. E provavelmente a seleção brasileira tem tudo para ser campeã da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Agora são 7 horas, 6 minutos e 45 segundos. Você está acompanhando mais uma edição do JP no Lance para você. E vai ser aqui na Rádio Exclusiva FM toda sexta-feira, das 18 horas até as 19, estamos fazendo um programa para você sobre esportes aqui na Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil, às 7 horas e 7 minutos. Já vamos encerrando o nosso programa falando do vôlei masculino, falamos também de futebol. Já vamos encerrar o nosso programa aqui na Rádio Exclusiva FM.
para você ligado em todo o Brasil com mais uma edição do JP no Lance. Então, terminando a história do voleibol, vai ser um grupo bastante complicado, vai ser bastante equilibrado. Lembrando que todo mundo adora descer a porrada, principalmente nesses tempos modernos. É a chance do Renan mostrar o seu talento. Lembrando, o Renan é bom treinador, que ele foi multicampeão da Superliga de vôlei masculino com o time de Florianópolis, o extinto time de Florianópolis, que ele era comandado e tinha como seu principal levantador o Bruno Rezende, que é filho do Bernardo Rezende, o famoso Bernardinho. Às 7 horas e 8 minutos mais 30 segundos, falamos de voleibol masculino para você, aqui na Rádio Exclusiva FM, para todo o Brasil. Você que ficou sabendo de tudo do futebol, da Série A, Série B, Série C, Série D, do Campeonato Paulista, da Série B, da Série A3, da Copa da Federação Paulista de Futebol. E também falamos do vôlei de maior alto nível. Falamos do voleibol masculino, onde o Brasil é o principal campeão, onde o principal vencedor é o Brasil, que já está classificado para a fase final, porque será aqui em Curitiba, aqui no Brasil, em Curitiba, para muita gente que verá essa grande seleção brasileira sob novo comando do grande Renan Dalzotto, medalha de prata em 1984. Falamos de esportes aqui na Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil. E você que nos acompanhou desde as 6 horas da tarde, tenham todos uma grande sexta-feira. Hoje é dia de balada, é dia de ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Semana que vem estaremos de volta. Bom sábado, bom domingo, bom sábado, boa semana a todos. Valeu, Brasil, ziu. Um forte abraço, até semana que vem. E eu fui!